Ora, boa tarde. Vamos ter mais uma conferência da Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados. O título da conferência é a responsabilidade do Estado, dois casos práticos, e será o Estado pessoa de bem. Quero agradecer ao Dr. João Gomes Alves, que efetivamente se disponibilizou de imediato para dar esta conferência. Quero agradecer também ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados, que possibilitou todos os meios logísticos para que esta conferência fosse possível. E, antes de começarmos, o Dr. João Gomes Alves começar efetivamente com a sua conferência, eu vou apresentar o Dr. João Gomes Alves. O Dr. João Gomes Alves formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e tem efetivamente um currículo muito vasto no campo do direito administrativo. Presença em diversas conferências e colóquios promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade do Minho, Ordem dos Advogados e associações jurídicas. Inscrito na Ordem dos Advogados desde 25 de fevereiro de 1976, presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal de algumas associações culturais, comerciais e instituições de solidariedade social. Vogal da Delegação da Ordem dos Advogados de Guimarães, faz parte do júri de admissão dos candidatos ao Centro de Estudos Judiciários, escreveu vários artigos até o ano de 1992, que estão compilados na obra, entre outros, na revista O Direito nas Revistas Portuguesas. O Direito nas Revistas Portuguesas, peço perdão. Escreveu vários artigos de opinião nos cadernos de Justiça Administrativa. Fez parte como colaborador efetivo da revista O Direito Administrativo, revista Atualidade Crítica. Colaborador da revista da Administração Local. Dedica-se com mais incidência às áreas de direito administrativo e fiscal. Como tem sido habitual, sempre que seja possível, a Delegação da Ordem dos Advogados de Guimarães procura que as conferências sejam administradas por elementos, digamos, aqui de Guimarães, advogados de Guimarães, nomeadamente aquilo que nós chamamos a prata da casa, ou seja, recorrer à prata da casa. Já recorremos ao Dr. Gonçalo Gama Lobo e agora, com todo o prazer, ao Dr. João Gomes Alves, que desde já agradeço. Doutor, quando quiser, tenha a palavra, por favor. Ora, boa tarde. Quando a doutora e minha colega Paula Sofia me falou que precisava de um tema, enfim, na área do Estado ou qualquer coisa, disse, então, parece que o Estado será uma pessoa de bem? É uma interrogação. Porque, no fundo, o Estado somos nós todos. Agora, os representantes do Estado, o Estado é que às vezes se portam mal. E, portanto, eu trouxe aqui como exemplos dois casos que eu patrocinei e continuo a patrocinar, que é o seguinte. Em determinada data de 1984, portanto já muito antigo, houve um protocolo celebrado entre o município e o então Ministério do Equipamento Social, que era o correspondente ao Ministério das Obras Públicas, no sentido do seguinte: o Estado pretendia encerrar uma linha de caminho de ferro e, em contrapartida, obrigava-se a construir uma estrada de acesso a esse município e outros. Isto, portanto, foi feito esse protocolo, mas o Estado realmente, durante muitos anos, não cumpriu o protocolo. José chegou a construir cerca de 4 quilómetros de estrada e nunca mais fez o resto. De maneira que patrocinei, por conta desse município, uma ação contra o Estado em 1997, pelo qual pedia que o Estado fosse condenado a construir a estrada nos termos a que se obrigou. Depois, enfim, de muitas, portanto, durante vários tempo, depois, mais tarde, no tempo do engenheiro Cravinho como Ministro das Obras Públicas, fez outro protocolo entre o município e a JAI, que era a Junta Autónoma das Estradas, de então, a fixar prazos, etc., porque o primeiro não fixava bem os prazos, deixava uma certa liberdade para o Estado fazer o que entendesse.
com fixação de prazos, etc. De maneira que, nessa ação contra o Estado, foi julgada a inutilidade superveniente da lide. E, portanto, ficou a vigorar o protocolo entre o município e a Junta Autónoma das Estradas, que não foi tão bem cumprido, graças a Deus. Não foi cumprido na sua totalidade, mas numa pequena parte. E depois aconteceu o seguinte: a JAI foi dividida em 3 institutos. O Instituto das Estradas de Portugal, o ICOR, que é o Instituto para a Construção Rodoviária, e o ICER, para a Conservação e Exploração Rodoviária. De modo que pôs-se logo um problema dos diabos: quem é que sucedeu à antiga JAI? Porque apareceram 3. Depois de muita escrita, portanto, o município instaurou contra o ICOR. O ICOR era o Instituto para a Construção Rodoviária. E entendeu-se, a partir de certa altura, que a COR não era a competente, porque antes da construção tinha a ver o planeamento. E, portanto, fomos ao Instituto das Cidades de Portugal, porque é que tinha o planeamento das estradas. E isso demorou anos, não é? Só isso demorou anos. De maneira que, mais tarde, portanto, entretanto, o município comprou os terrenos para a construção da estrada e portanto, há uma sentença a condenar a ICOR a construir a estrada. Depois há recurso, que eles a sustentar que o protocolo não é um contrato, mas é promessas e tentativas de entendimento, é uma obrigação de meios e não de resultado, de maneira que há um acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte a julgar-se incompetente para julgar o recurso. Isto é muito sinteticamente o que se passou, não é? De maneira que depois o Supremo, com o recurso para o Supremo, e, portanto, o Supremo entendeu, finalmente, que o Estado, aquilo não era bem um contrato, mas era apenas boas graças, não é? Quer dizer, eu entendeu que o protocolo não vinculava, mas continha meras intenções e promessas e não deveres de face. Ora bem, portanto, isto tudo demorou 28 anos. Quer dizer, durante 8 anos, o município andou a litigar contra o Estado, ou depois contra a JAI, mas depois entendeu-se que a JAI precisava do Estado, porque o Estado é que tinha o dinheiro. E, portanto, se tinha o dinheiro, devia ser o Estado também demandado, e foi efetivamente, requeremos a intervenção do Estado. Portanto, o Estado sempre esteve pendente na construção da referida estrada. Finalmente, o Supremo diz que, passado 28 anos, entendeu que o Estado era parte ilegítima e absolveu o mesmo da instância. Portanto, o problema que se põe em primeiro lugar é se um protocolo, porque se utiliza muitas vezes na administração pública, o que é? É um contrato ou não é um contrato? Eu sempre entendi que é um acordo de vontades para fins de utilidade pública, portanto, é um contrato, embora sendo um contrato administrativo, cuja sindicação ou regularização é da competência dos tribunais
administrativos. Não o entendeu, portanto, o Supremo, e agora posso dizer, então foi inútil esta atividade jurisdicional ao fim de 20 e tal, quase 30 anos. Foi porque o Estado construiu 2/3 da estrada. Construiu uma coisa, depois foi outra, 2/3. Ficou, no entanto, por construir 1/3 da estrada que se mantém até ao presente. Ora, esta classificação do que é portanto, um protocolo que se utiliza muito, realmente eu entendo, continuo a entender que é um verdadeiro contrato administrativo, e tanto assim que nos contratos públicos, no Código dos Contratos Públicos, ao artigo 338, que admite a existência, que chama-lhe contratos interadministrativos, entre contraentes públicos que contratam num plano de igualdade jurídica, segundo uma ótica de harmonização do desempenho das respectivas atribuições, o que é uma frase assim um bocado complicada de interpretar. Portanto, o que o Supremo disse, ao dizer que eram meras intenções e não um verdadeiro dever de face, por outro lado também dizia que aquele protocolo também não era aquilo que eles chamavam um gentleman agreement, ou seja, uma questão de solidariedade moral ou simplesmente para sossegar a população local. Era algo mais do que isso. Mas, por outro lado, o Supremo entendeu que não compreendia como é que o município tivesse o poder de exigir do Estado a construção de uma estrada nacional. No seu entender, é uma autêntica bizarria, não se percebendo o motivo porque já o Estado havia de abdicar das suas prerrogativas de benefício da estrada e construção ou melhorar. Quer dizer, acho que é um problema que continua em aberto, acho eu, mas que o Estado fez tudo para não construir a estrada, não há dúvida nenhuma. Quem é que sofreu com isso? Foram as populações que ficaram sem a linha do caminho de ferro e só ficaram com 2/3 da estrada. A estrada não tem continuidade, porque tem a estrada para esse município. As estradas são muito antigas, cheias de curvas e, portanto resulta o seguinte: o interior cada vez está mais desfalcado, o interior do país. O Estado não quer saber do interior para nada. E os tribunais auxiliam o Estado nessa negação de fazer as obras que se consideram indispensáveis. Portanto, isto é um ponto, porque o Estado deu uma péssima e com o auxílio dos tribunais, claro. Outro caso também paradigmático é o seguinte: em determinada altura, em 1982, o Ministério da Administração Interna nomeou um técnico para uma comissão, obriga-te um diploma que na altura existia, que é um órgão de consulta do Ministério da Administração Interna, e dizendo que a remuneração dessa atividade seria fixada por portaria. Portaria de quem? Do Ministro das Finanças e do Ministro da Administração Interna. Claro, quando a lei remeteu para uma portaria do Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças nunca mais publicou a portaria, e a mesma coisa o Ministro da Administração Interna. De maneira que pôs uma ação para o Estado ser condenado a publicar a portaria que faltava, porque a portaria é que ia definir as remunerações e as senhas de presença
de presidente dessa comissão. O que é que acontece? No decurso da ação, o Estado revogou o diploma ao abrigo do qual tinha nomeado esse técnico. De maneira que o juiz diz, eu não posso condenar o Estado, porque agora o diploma já não existe. E o Estado também não fez a ressalva das questões passadas, uma norma transitória, ou coisa do género. E de maneira que depois eu requeri a execução da sentença por juiz da primeira instância, tinha dito que eu tinha direito, o senhor, o técnico, tinha direito a uma remuneração, porque quem trabalha tem direito a ser remunerado, só não dizia quanto, de maneira que depois de muita coisa, o juiz veio dizer, bem, uma vez que nos chegaram a acordo, deu um prazo de 20 dias para nós chegarmos a acordo, ao abrigo do artigo 45 do CPTA. Do CPTA. Oh, peraí. E então, claro que o Estado não acordou nada, não queria pagar nada, de maneira que ficou agora o autor com o ónus, e eu já instaurei a ação, de provar que enquanto é que o serviço devia ser quantificado quando não há termos de comparação com nada. É difícil fazer a prova dos danos para quantificar a indemnização. Quer dizer, o Estado faz tudo, pronto. Como nomeia um técnico, obriga o diploma, depois revoga o diploma, agora não quer pagar nada, veja que se isto é possível num Estado de Direito. É mais outro exemplo que eu trouxe aqui à colação. Já acabou? Já acabei. Já acabou. Não quer dizer mais nada sobre isso. Não, quer dizer, há muitos exemplos, eu tenho imensos exemplos, mas acho que esses dois são mais, principalmente o problema da estrada, é mais, é que são quase 30 anos que o município andou a litigar contra o Estado. Mas pode falar um bocadinho sobre isso da responsabilidade do Estado, já passou 20 anos. E valeu a pena porque construiu 2/3 da estrada. Já não é mau. Ora bem, então se terminou, se o Dr. João Gomes Alves terminou, e que não vejo nada aqui no bate-papo, vamos então dar por terminada a conferência. Não, eu só ia terminar da seguinte maneira. Por favor, Sr. Que o Código dos Contratos Públicos, no artigo 338, que é posterior àquilo que eu estou a dizer, que diz o seguinte, admite a existência de contratos administrativos entre contraentes públicos que contratam entre si num plano de igualdade jurídica, segundo uma ótica de harmonização do desempenho das respectivas atribuições. E, portanto, os contratos interadministrativos, ou seja, entre entidades públicas, são hoje perfeitamente admissíveis para a lei. Sim, senhora. Por conseguinte, eu renovava os agradecimentos ao Sr. Dr. João Gomes Alves pela conferência, pela sua amabilidade de efetivamente fazer esta conferência, e também renovava os meus agradecimentos ao Conselho Regional do Porto, porque colocou à disposição da Delegação de Guimarães aos advogados todos os meios técnicos disponíveis para que a conferência fosse possível. Sr. Doutor, muito obrigado, em nome da Delegação aos advogados de Guimarães. Muito obrigado, Sr. Doutor.